Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Um perigo ronda o seu roteador sem fios. O alerta foi dado pelo FBI e você precisa tomar providências para proteger a sua rede de casa ou do escritório. Dos perigos que ameaçam a sua rede para as novidades mais que bem-vindas para as boleias de caminhão. Veja como a tecnologia mudou a rotina de veículos que já estão na rua e confira o caminho para chegarmos aos caminhões autônomos. Nessa história tem espaço até para um boné. Isso mesmo, um boné digital. Veja como ele pode dar mais segurança para quem está atrás do volante. Quase todo mundo conhece o corretor do Word, certo? Pois é, toda vez que você digita algo errado no editor de textos da Microsoft, ele avisa. O que talvez muita gente não saiba é que ele foi criado por brasileiros, no interior de São Paulo. Hoje você vai conhecer essa história. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. O alerta veio de ninguém menos que o FBI. O roteador da sua casa ou do seu escritório está em perigo e ele pode comprometer toda a sua segurança digital. Veja agora o que fazer. Um recente alerta do FBI deixou muita gente assustada em todo o mundo. Ainda que longe do terrorismo, o alerta da Polícia Federal dos Estados Unidos era de que milhares de vítimas em todo o mundo poderiam ficar sem acesso à internet graças a um novo vírus. Análises de empresas de segurança digital dizem que a ameaça desenvolvida especificamente para atacar roteadores infectou pelo menos 500 mil aparelhos em 54 países. A recomendação era de que, pelo sim ou pelo não, usuários em todo o mundo reiniciassem seus roteadores. A gente foi conversar com um especialista em segurança digital para tirar essa história a limpo. Segundo o próprio FBI, a recomendação não é uma solução para o problema. Reiniciar os roteadores era apenas uma forma de amenizar a ameaça até que fosse descoberta uma solução definitiva. Isso porque o ataque do VPN Filter, nome do malware da vez, se divide em 3 etapas. Na primeira, o vírus infecta o roteador e cria uma rotina para que o dispositivo, de tempos em tempos, acesse determinadas páginas. Em um desses endereços está a segunda parte da ameaça. A etapa seguinte do ataque é quando acontece a gerência do vírus, que pode baixar arquivos, instalar arquivos e plugins no roteador e até mexer nas configurações do aparelho. Por último, faz também o download do terceiro grupo de componentes do ataque. Esse terceiro grupo que é o grupo mais perigoso, que é o quê? Você vai ter nele, por exemplo, um plugin, um módulo que ele vai destruir o roteador, ele vai pegar a configuração do roteador e vai apagar inteira. Então ele vai inutilizar o aparelho, que não é tão interessante, porque não é interessante você destruir o aparelho, mas apesar de estar lá, ele existe, mas é possível, por isso que também dessa euforia, desse susto. A segunda delas, ele tem um módulo que ele consegue inspecionar a navegação web, então ele vai ver que tipo de informações, por exemplo, se for HTTP, né, o famoso fora do cadeado, ele vai ver o que está passando, quais são os parâmetros, se está tendo algum usuário em senha sendo enviado, ele vai interceptar. Ele vai criar um próprio proxy dentro dele, vai interceptar o que está acontecendo e vai ver se tem informação útil sendo passada. Ao reiniciar o roteador, os 2 últimos componentes da ameaça são temporariamente eliminados, mas nada impede que eles voltem a infectar o equipamento. Para limpar o roteador infectado, é preciso fazer uma atualização de segurança do dispositivo oferecido pelo fabricante. Para você evitar que ele sofra a primeira infecção inicial, você precisa, primeira coisa, ver se o seu roteador está naquela lista
de roteadores comprometidos, tá? Mas de qualquer forma isso se aplica tanto a essa ameaça quanto às outras. Você vai lá e baixa o firmware mais recente e aplica sobre o roteador. É uma questão aí que é bom ter alguém mais técnico próximo, porque isso pode causar problema e acabar impactando o funcionamento. Por exemplo, às vezes o roteador tem uma configuração do provedor de internet, se isso não for feito com cuidado, pode acabar apagando a configuração do provedor e aí você vai ficar sem internet. A atualização de segurança do roteador não é a única medida para evitar ataques desse tipo. Revisar esporadicamente as configurações do dispositivo que garante sua conexão à internet, ainda que possa ser um pouco incômodo para algumas pessoas, é bastante recomendado. Um dos ajustes padrões mais problemáticos e que pode evitar casos de invasão é a função que permite o acesso remoto ao roteador. Dificilmente você vai usá-la, ou seja, o melhor a fazer é desabilitar essa função. E ainda tem mais algumas dicas. Trocar a senha é basicão, tá? Porque muitos scripts automatizados eles vão tentar aquelas senhas padrão admin password, admin nada, admin administrator. Então você trocar essa senha ajuda, você remover a interface externa dele ajuda, você atualizar o firmware dele ajuda para corrigir algumas vulnerabilidades. Outra recomendação interessante, mas aí é bem menos usual e é bem menos amigável para o usuário, é o quê? Ele normalmente tem aquele endereço, normalmente aquele 92.168.0.1, 92.168.1. Você alterar aquilo ali para um endereço fora do padrão, sei lá, um 92.168.150 ou 150.30. Porque isso daí, apesar de isso não ser definitivo, isso já cria uma camada a mais. Quando você fala de segurança, você sempre está falando de criar camada a mais. É sempre você dando mais obstáculos do possível para o atacante. Quanto mais barreira você colocar, mais chances dele parar no meio do caminho. Mas nada é sempre garantido. Ataques a roteadores não são novidade. A indústria de segurança que vive a caça de novas ameaças já identificou muitos deles. Mas desta vez, ao que tudo indica, o FBI acabou com as chances de um novo ataque. A agência tomou o controle da página de internet que os equipamentos infectados periodicamente se conectavam para atualizar o vírus. Assim, passou a ter capacidade de localizar dispositivos infectados e de limpá-los. Agora, ao reiniciar os roteadores e eliminar as duas últimas etapas do ataque, o equipamento se conecta ao domínio sob controle da Polícia Federal norte-americana e não corre mais riscos. Após o episódio, o Ministério Público também sugeriu que brasileiros reiniciassem seus roteadores pelo mesmo motivo. Agora, se mais do que isso você quer garantir que a configuração do seu roteador está feita de forma segura, no olhardigital.com.br, em um link que separamos abaixo deste vídeo, você encontra um tutorial completo de como configurar seu equipamento da melhor forma em apenas 6 etapas. Confira! Daqui a pouco, pouca gente sabe, mas o corretor ortográfico do Word foi criado por brasileiros. Nós fomos conhecer melhor a história dessa ferramenta. O Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. O Word é o software de edição de textos mais utilizado no mundo. Isso não chega a ser novidade. O que talvez nem todo mundo saiba é que um dos componentes do programa foi criado por brasileiros no interior de São Paulo. Erra mesmo quem quer. Sim, qualquer um é passível de erros ortográficos e gramaticais, principalmente nós brasileiros, com a complexa gramática da língua portuguesa.
Mas há bastante tempo, nos principais softwares processadores de textos, os corretores facilitam e muito a nossa vida, e também a de quem nos lê. A função é tão presente no cotidiano de quem está acostumado a escrever que já nem damos assim tanta atenção a ela. Ao digitar uma palavra errada ou sentença com desvio gramatical, uma linha vermelha surge para indicar o erro e, ao mesmo tempo, sugerir uma correção. Você deve estar se perguntando, será que o olhar digital voltou ao passado? Isso é muito antigo, mais precisamente de 1993, quando um grupo de brasileiros do interior de São Paulo criou o tão popular corretor do Word, o aplicativo da Microsoft para a produção de textos. Muita gente usa, mas poucos sabem que a solução foi desenvolvida no interior de São Paulo, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, em São Carlos. É um revisor baseado em regras, então foram implementadas pouco mais de 400 regras de revisão gramatical, a maioria das quais é de análise sintática automática. Então, faz-se uma análise sintática do texto e aí observam-se os desvios da norma culta, no caso do português, e quando há esses desvios, o usuário, do editor de texto é avisado. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação ainda é um dos maiores centros de geração de tecnologia para o processamento automático do nosso idioma. Além do corretor do Word, desenvolveu também soluções de tradução automática, produção autônoma de resumos de textos e até identificação de notícias falsas. Aliás, quem usa sistemas de tradução automática deve ter percebido o avanço das ferramentas nos últimos anos. Elas se tornaram muito mais precisas a partir do momento em que a inteligência artificial começou a ser implementada nessas soluções. Com inteligência artificial similar à usada nas traduções, já é possível, por exemplo, que bots escrevam textos jornalísticos ou criem até peças mais artísticas. Textos mais simples, então, como previsão do tempo ou até análise de vinhos, ficaram simples de serem produzidos inteiramente por máquinas. Eu acho que o impacto vai ser imenso, porque eu já preconizo que você poderá ter máquina escrevendo artigo científico, de maneira completamente independente. Então veja que o impacto é tão grande que você substitui o humano. Se você já não escreve mais tanto no computador, saiba que o próprio teclado do seu smartphone carrega muitas dessas tecnologias embarcadas. Desde a correção automática de texto, passando pela tradução e indo um pouco além, chegando nos textos preditivos, que usam inteligência artificial para prever a próxima palavra que você possivelmente queira digitar. O teclado aprende a sua maneira de escrever e também os termos mais usados para oferecer sugestões que façam cada vez mais sentido e deixem a comunicação via mensagens de textos mais rápida e prática. Ainda não reparou? Um pouquinho de atenção ao digitar e você vai se surpreender. Depois do intervalo, tem as novidades digitais que podem tornar nossas estradas muito mais seguras. Muitas já estão presentes nas boleias dos caminhões mais modernos, até porque também eles caminham a passos largos para se tornarem veículos autônomos. O Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br.
Os testes com veículos autônomos estão a todo vapor em várias partes do planeta e também aqui no Brasil. E eles não se limitam aos carros de passeio. Os caminhões também seguem na mesma estrada. Nós vamos conferir o que já está embarcado nas boleias e o que vem por aí em breve. Assim como nas pistas, os carros andam mais rápido na busca por cada vez mais tecnologia embarcada. Os caminhões mais pesados e potentes chegam um pouco atrás, mas também estão cada vez mais recheados de novidades por baixo do capô e dentro das cabines. As principais tecnologias de segurança já migraram para os caminhões mais modernos. Esta caixa instalada bem na frente deste modelo traz um preciso sistema de radar de proximidade. Se o caminhão ficar a menos de 15 metros de qualquer objeto, seja um outro veículo ou até uma pessoa, e o caminhoneiro não estiver colocando pressão sobre o pedal de freio, o veículo, de forma autônoma, começa a atuar e, dependendo da velocidade, pode até parar sem qualquer intervenção humana. Os freios também possuem tecnologia ABS, que evita o travamento das rodas em uma frenagem mais brusca, e também o sistema Retarder, um freio hidráulico ativo que permite uma frenagem mais rápida e segura. Ao ser acionado, o sistema controla um fluxo de óleo constante entre os rotores. Com a resistência do fluido, as rotações vão sendo reduzidas e o veículo começa a parar. Combinado com os freios tradicionais, aí sim dá para parar com segurança um brinquedinho desse tamanho. Para completar o pacote de segurança, o caminhão tem ainda sensor de chuva e faróis automáticos que acendem quando a luminosidade é baixa. O banco é todo ajustado eletronicamente também. E por mais simples que pareça este computador de bordo, ele é inteiramente controlado por botões no próprio volante e trabalha toda a telemetria do veículo em tempo real. Como está sendo o desempenho dele em termos de consumo, em termos de se ele não está cometendo nenhuma falta um pouco mais grave, tipo freando demais, usando o retarder demais, ele consegue ver como que está o comportamento da turbina, se está enchendo, se não está, e assim por diante. Então tudo isso está trazendo essa praticidade e deixando cada vez mais amigável essa comunicação, né, motorista versus veículo. Não falamos que é autônomo ainda, né, mas ele já é um caminhão que começa a ser preparado para no futuro ser um caminhão autônomo. Recentemente, em Curitiba, uma montadora sueca apresentou o primeiro caminhão com tecnologia autônoma no país. Para operar o veículo, basta inserir um mapa digital no computador de bordo que a solução reconhece precisamente as linhas de plantação e o veículo se move sem que qualquer pessoa precise fazer nada. Para chegar nesse estágio de precisão, o sistema do caminhão autônomo é composto por 2 antenas de GPS, um exclusivo sistema de esterçamento da marca sueca, 2 giroscópios de alta sensibilidade e um display posicionado no interior da cabine do caminhão, que funciona como interface homem-máquina. Por último, uma nova tecnologia de geolocalização se responsabiliza pelos cálculos em tempo real para identificar a inclinação do terreno e o deslocamento do veículo. E quando o caminhão ainda não tem tanta tecnologia, uma novidade desenvolvida no Brasil pode fazer com que o caminhoneiro leve mais conectividade e segurança para dentro da cabine. E isso não tem nada a ver com o smartphone do piloto. Se assim de longe só parece mais um boné, de perto, olha só, um pequeno circuito inteligente com sensores de movimento emite alertas quando identifica que o caminhoneiro mostra sinais de cansaço ou sonolência. Isso mesmo, o boné interpreta os movimentos de cabeça do motorista e avisa quando for a hora de fazer uma parada de descanso. O boné é completamente independente de qualquer dispositivo. A grande sacada da tecnologia do boné é um chip, uma mini central, onde ali você tem gravado os movimentos de cabeça que um motorista fará quando ele estiver cansado e tal. Esses movimentos de cabeça gravados, eles emitem 3 sinais com um giroscópio e um acelerômetro. Primeiro sinal, sinal vibratório, o boné vibra. Segundo sinal, um sinal luminoso, você tem 2 LEDs do boné que avisam o caminhoneiro. E o terceiro é um sinal sonoro, ou seja,
com luz, som e vibração, avisam o caminhoneiro que está na hora de ele parar e descansar. Dos pequenos para os grandões, a máxima é a mesma. Hoje, essas principais tecnologias ainda só estão disponíveis nos modelos top de linha das marcas, mas apontam a direção do futuro dos caminhões. Mais conectados, mais cheios de sensores e, consequentemente, muito mais seguros. Fique em dia com o mundo da tecnologia. Acesse olhardigital.com.br e assine nossas newsletters. Você pode optar por nossa newsletter diária, com um resumo dos principais acontecimentos do dia, ou escolher nossa newsletter semanal, voltada para o público que precisa estar antenado com o mundo dos negócios digitais. Se preferir, fique com as duas. O cadastro é rápido e fácil. Aproveite! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!